Você tinha esses itens até o governo banir. Nostal underline G mostra para gente o que tinha antes do governo banir. Provavelmente já teve contato com algum desses produtos nas prateleiras. Eu já cheguei a ouvir sobre isso, mas já tudo foram bem. banidos alguma vez. Ou às vezes eram Suco de frutas, conhecido como Chris Rock. situações tão inusitadas com grandes marcas que a gente se esquecia com o tempo. A indústria brasileira já teve que recolher lotes inteiros às pressas por motivos bem bizarros. No vídeo de hoje, falarei de produtos famosos do passado que sumiram do mercado brasileiro do dia para noite. Tudo isso por ordem da justiça. Nostalgia. Se você viveu a sua infância e adolescência lá por volta de 2012, 2013, 2014, eu tenho certeza 2015, 2016, 2017, 2018 e ela conta até 2026 você também. lembra dessas pulseirinhas de elástico, também conhecidas como Rainbow Loom. Essas Não, daqui tô eram ligado uma não. modinha nessa época, junto com as capinhas de celular. Essa aí eu tô sabendo. Nossa, as capinhas eram fofinhas demais. Boné de abarreta. Fofura. E não era Não, a barreta era ridículo, horroroso, eu odeio até hoje. no Brasil. Na verdade, virou uma grande febre no mundo inteiro e com esses elásticos Legal. pequenininhos você conseguia fazer um monte de coisa e não só pulseira. E era bem legal porque sempre tinham Não combinações apenas de cores pulseira. diferentes. Você tinha que usar a sua criatividade. Mas vocês sabiam que algumas Nossa foram senhora. Como é que você usa seu braço depois de ter do tanta coisa? mercado porque continham substâncias cancerígenas? Lá por volta de 2014, Oi? testes laboratoriais da Europa revelaram que vários desses produtos continham substâncias bem tóxicas e potencialmente Meu cancerígenas. Deus! A substância identificada foi o fitalato, que são compostos químicos utilizados na indústria para tornar o plástico mais flexível, maleável, que era necessário para fazer essas pulseirinhas aqui. Ou seja, era melhor utilizado para ferramentas, equipamentos, não para estar em contato com a pele. Conseguia tecer usando os dedos, garfos ou até mesmo esse tear de plástico que vai desbloquear memórias. Por mais que essa substância ajudasse, ela também é perigosa em altas doses. Eles são classificados também como disruptores endócrinos, estão associados a problemas de desenvolvimento, problemas reprodutivos e até mesmo o risco de câncer. Pela legislação da União Europeia, o limite máximo permitido em brinquedos infantis é de 0,1%. Porém, alguns desses elásticos contavam Deviam ter até 2%. dessa substância, 40? vezes mais do que o limite legal. Já é de se esperar Meu que Jesus! começaram a divulgar essas pesquisas, também falavam dos riscos do brinquedo, que ele era perigoso, que poderia acertar o olho da criança, o elástico. A mídia sempre aumenta. Tipo, já tem um negócio. Não entendeu o motivo. Após a divulgação dos laudos pela emissora BBC, várias lojas por lá no Reino Unido retiraram esses elásticos de suas lojas. Mas o problema não estava exatamente na marca oficial. Sabemos que você podia comprar de marcas oficiais, mas também tinha aquela versão de procedência duvidosa, e eram essas aquela de banca, né? níveis. Mas é claro que muitos pais, com medo dessas pesquisas, resolveram jogar fora os elásticos ou não comprar mais. No Brasil, os órgãos de defesa do consumidor, como a Proteste e vários portais de notícias, alertaram sobre esse perigo. Mas lembrando, eram só classificadas e algumas matérias deixam isso bem claro. Até porque eu me lembro que tinha o da marca Escola, não tinha problema nenhum, tem o simbolinho do Inmetro, tá tudo certo. Você que só que, né? R$80 pra fazer. Por essa proibição, você foi impactado por essa notícia? Comente aqui embaixo. Não. Agora a gente vai voltar um pouco no tempo e isso aqui vai desbloquear memórias de vocês. Vocês se lembram da vez que proibiram o álcool? Mas calma, não é qualquer álcool, mas sim aquele que a gente usava geralmente. Sim, aquele mais concentrado. Álcool líquido 92,8. Na verdade, é álcool líquido 92,8 graus INPN. Vamos chamar aqui de 92,8%.
Em 2002, a Anvisa proibiu a Uhum. venda do álcool líquido com concentração acima de 46%. Vocês se lembram de uma época que era tudo álcool em gel, que começou a se Sim, popularizar o álcool em gel em mas casa? ficou Eu uma lembro muito bosta. bem disso, porque em casa a gente usava muito álcool para limpar. E de repente, só tinha o quê? Álcool em gel. Se você quisesse algo mais forte, Que era você tinha que comprar horrível. em gel. Isso porque as concentrações acima deste limite tinham que ser vendidas obrigatoriamente na sua versão em gel. Você deve se lembrar de algumas matérias na TV falando a respeito disso, ou de matérias em jornais. Os supermercados foram impedidos de vender o álcool 92,8%. Eu não entendi E até não hoje só por que isso, a isso. embalagem foi limitada para aquela de 500 ml. E o motivo dessa proibição foi o alto índice de acidentes. E era uma época diferente. Crianças manuseavam álcool e adultos não tomavam tanto cuidado no manuseio dele. Ou seja, Estimativas da povo época apontavam burro. que o álcool líquido era responsável por cerca de 150 mil casos de internações por queimaduras no ano Que ideia no boa. Brasil. E desse total de vítimas, mais ou menos 45 mil eram crianças. Foi a partir desse número alarmante, né? E ninguém percebeu que o problema não era o álcool, e sim deixar os filhos fazer o que quisesse? 150 mil que a Anvisa tomou essa atitude. Mas não foi todo mundo que aceitou essa mudança muito bem. Lembro de muitas pessoas reclamarem na época da mudança, mas não só Nossa, pessoas fita, comuns, mano. mas também a Associação Brasileira dos Produtores e Envasadores de Álcool, que recorreu à justiça alegando que a Anvisa não tinha competência legal para legislar sobre o comércio do produto e que a medida poderia prejudiciar a indústria. Tanto é que isso virou uma bagunça e no mesmo ano da proibição, em agosto, as indústrias conseguiram uma liminar judicial que suspendeu a resolução da Anvisa. Logo, o álcool 92,8% e os de 70%, Tinha voltado. os acima de 46%, voltaram a ser vendidos nos mercados. Mas olha só que E o gel interessante, foi pro durante esses cacete. meses em que a proibição estava em vigor, vários centros de tratamento de queimados relataram uma redução de até 60% no número de atendimentos Nossa. de vítimas de acidentes com o produto. Isso é o quanto que o povo é negligente, né? Caramba, a empresa só quer saber de ganhar o dinheiro dela, então dane-se. Mas agora, sabendo depois desse alerta, da proibição, do problema, etc e tal, o que custava alguém tomar cuidado? Depois disso, eu lembro que ninguém mais tocou nesse assunto de álcool, de proibição de álcool, mas essa disputa Álcool. entre proibir ou não ele foi até o final de 2012, quando a Justiça Federal cessou de forma definitiva a liminar das indústrias, reconhecendo a legalidade e a competência da Anvisa para proteger a população. Assim, a partir do dia 1º de fevereiro de 2013, a proibição da venda desse álcool passou a valer em todo o território nacional. Foi definido que as indústrias deveriam se adequar até 31 de janeiro de 2013 e todo estoque irregular encontrado a partir de fevereiro será recolhido. Teve a sua venda banida para o consumidor comum. Ou seja, você ainda encontra, mas você não vai encontrar em um supermercado. E não vai ser Encontra, difícil também encontrar. mas não encontra. Ah, obrigado por me seguir. Rzinho, R7zinho. Acho que é assim o nome. Valeu pelo follow. Pior que eu não sei nem corrigir. Eu acho que deve ter sido no Twitch. Eu vou dar uma verificada se alguma coisa da dashboard não mandou as mensagens, mas teoricamente era pro Ninja tá pegando as mensagens. Então se você mandou alguma coisa e eu não vi, desculpe. Deixa eu ver. Não chegou a mandar, não. Mas, se quiser mandar, seja bem-vindo. Eu opto mais pelo YouTube, que aí eu consigo ver todos os negócios num lugar só. Mas Talvez você pode deve se mandar daí lembrar mesmo. que lá por volta de 2020, quando aconteceu tudo aquilo que a gente já Hum. sabe, o álcool 70% voltou temporariamente aos mercados. Porém, Uhum. em 2024, a proibição voltou outra vez.
Eu vi que esse caso voltou às mídias recentemente por causa de uma resolução e eu resolvi conversar com vocês a respeito dele, que é o caso do disco do Ave Sangria de 1974. Esse Oxi, é o álbum de estreia da banda pernambucana Ave Sangria, que foi lançado em que é maio de isso? 74, sendo considerado Troço um dos psicodélico da maiores marcos do desgrama? rock psicodélico brasileiro e também um símbolo do movimento alternativo e da contracultura. Vocês acreditam que, assim, um tempinho depois de ser lançado Tá, e tudo né? mais, tiveram que tirar às pressas das lojas? Tudo isso por causa de uma música. Uma das faixas do Que disco música? se chamava Seu Valdir, que foi considerada na época uma afronta. Seu Valdir? Por ordem do governo militar, o LP foi recolhido das lojas de Militar? todo o Brasil Ah, e também ok. foi proibida Militar é a um exibição problema. dessa tal música na rádio. Tanto é que hoje em dia, esse LP com essa faixa do Seu Valdir é algo extremamente raro. Pouquíssimas pessoas têm porque não durou nem um mês direito nas lojas. A letra falava de uma declaração de amor para um homem esse que é o Seu Valdir, mas acontece que a música era cantada por um homem. Logo, Ou seja, a censura gay. federal achou tudo isso muito estranho. Gay. Lembrando que estamos falando da década de 70 e essas coisas eram vistas de uma Seu maneira Valdir. diferente pela sociedade. Essa música foi considerada Valdir, um mano. incentivo à homossexualidade e por esse motivo que foi banida. Para continuar, quem Incentivo. produziu a gravadora Incentivo à homossexualidade. Tá bom, viu? Como se vocês do exército não fizessem nada esquisito. Aham. Vocês ficam tudo junto, dormindo junto, fazendo. Até parece. Vocês não precisam de incentivo, não. Vocês são o incentivo. teve que lançar uma segunda versão sem essa faixa e alguns até dizem que teve algumas alterações em sua capa. E existem várias histórias que circulam na internet envolvendo a proibição dessa música. Alguns dizem Mano, que que essa bizarro. faixa foi originalmente escrita para uma peça de teatro que deveria ser cantada por uma personagem feminina, mas no final o Marco Polo, vocalista da banda, resolveu cantá-la. Alguns falam que uma atriz pediu pro Cara, Marco ninguém Polo nem ligava escrever pra essa isso. música, que seria para uma novela, mas como a novela não saiu, resolveram reutilizá-la no LP, levando o disco a ser vetado. Nossa. Tem também uma outra história que fala que o seu Valdir era dono de uma pensão onde a banda morava no Rio de Janeiro e que por atraso e falta de pagamento colocou os caras pra fora. E aí eles Aí seria uma versão bem mais engraçada da coisa. foi banida. Tem também uma outra história falando que a mulher de um general não gostou dessa música e que por esse motivo ela foi banida. Né, gente, são várias histórias. E É, se uma você conhece moça melhor a respeito ouviu o desse seu caso, pode Valdir comentar ali aqui e tal. embaixo. Se você sabe qual é a verídica, comente aqui. Mas Várias o que aconteceu teorias. é que 52 anos depois, ou seja, agora em 2026, o Ave Sangria foi recompensado com uma pensão vitalícia de R$2.000 por mês, além de um valor retroativo que está sendo calculado, mas que eles vão receber depois. No caso, esse valor corresponde aos 3 integrantes dela. Ainda segundo matérias, as famílias do baterista Israel Semente e do guitarrista Paulo Rafael, que já estão falecidos, também receberão uma quantia. Podemos dizer que 52 anos depois, a música foi desbanida e agora você encontra no Spotify, no YouTube e em outras plataformas. Hoje em dia tá uma onda Sei de lá, mano. sabor Tanta chocolate. justiça que não foi feita até por pessoas que foram torturadas nessa época. E os caras, porque tiveram uma música banida, vão receber esse ressarcimento? Isso eu achei justo, não. Sabor sobremesa, sabor leite condensado, né? Isso até virou Sabor. meme. Mas vocês se lembram do caso do suco ADES, sabor soda cáustica? Isso aconteceu Sabor em o quê? 2013 e repercutiu bastante no Brasil. Não sei se vocês se lembram das notícias, das matérias. Soda da TV. A cáustica? venda do suco à base de soja da marca ADES está suspensa em todo o Brasil. A área Anvisa suspendeu hoje a fabricação, distribuição, comercialização e o consumo em todo o país de produtos da marca ADES. Tudo começa em março de 2013. Mano. A Unilever Brasil anunciou o recall emergencial de um lote de ADES sabor maçã, que era aquela versão que vinha 1,5 litro. E aí o caos se instaurou, porque as pessoas queriam saber o motivo. Assim, uma investigação realizada pela Vigilância Sanitária de Minas Gerais e laudos antigos confirmaram que 96 unidades de
ADs não continham suco, mas sim uma solução de hidróxido de sódio a 2,5%. Resumindo, uma soda cáustica diluída, e eu sei que vocês devem estar pensando, mas tá diluído, mas isso aqui não deixa de Mas é fatal. destruir o seu corpo, não. Não deu outra, muitas pessoas começaram a reclamar, muitas ficaram com medo e deixaram de comprar o suco ADs. Lembro de muita gente comentando, Meu lembro até de alguns Jesus. memes, se eu encontrar eu coloco aqui. O erro Meu foi Jesus. uma fábrica localizada em Pouso Alegre, em Minas Gerais, por conta de falha humana e mecânica. Tinha um equipamento da fábrica que passou por um processo de higienização interna, que conta com soda cáustica, para matar tudo de uma vez, né? Para não ser uma baratinha andando dentro dos equipamentos. Porém, um operador não detectou o fim de um lote anterior e reiniciou o sistema antes do tempo inicial. Então, o produto Nossa, tava lá ainda. passou para as caixinhas de suco ADs e ninguém percebeu no momento. Não só isso, o maquinário falhou nos sensores e fez com que entrasse soda cáustica na caixa de suco ADs e nada acontecesse. E olha só, foram 80 segundos, mas foram os 80 segundos com 96 bagulho. ADs. E esse lote foi vendido em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. 14 consumidores Crê em Deus Pai, mano. imediatas ao ingerir o líquido, porque para quem não sabe, soda cáustica é um negócio que corrói. Causou queimaduras químicas na boca, do lábio e mucosas do aparelho digestivo das vítimas. Tá vendo o estrago? É aí que entra a Anvisa, suspendendo temporariamente a fabricação, distribuição e venda de todos os sucos da marca ADs em território nacional, até que as vistorias de segurança fossem concluídas. Quebrou na época, então. Se fosse de uma marca grande, a Unilever, houve se ferrou milionários, porque tiveram que paralisar a venda do produto. Mano, o maluco que fez esse bagulho, ele deve se arrepender tanto. Nossa senhora, se tivesse o nome dele, eu acho que esse cara tava falecido já. Indenizar as vítimas, vixe, um monte de coisa. Assim, eles tiveram uma perda estimada de 192 a 224 milhões de reais. E isso apenas em 2013, porque nos outros anos também muita gente deixou de comprar, como eu já expliquei pra vocês. Aliás, muitos acreditam que esse foi o motivo da Unilever ter vendido globalmente a marca ADs para a Coca-Cola. Muita gente acha que foi por causa desse rolê. Eu não vou falar que eu acho ruim, não. Eu acho bom, porque depois de uma falha humana dessa, vocês ficam até meio... Não compro de novo, não. Que eles fizeram essa estratégia. Agora vamos falar de um que eu acho que a grande maioria aqui se lembra. Vocês lembram do celular da Samsung que explodia do nada? Samsung Note 7. Eu dou risada, mas é de desespero. Até porque eu tô gravando isso aqui com um celular Samsung. Oi, meu chapa. Se tratando do Samsung Galaxy Note 7, eu acho que tá tudo tranquilo. O Note 7 foi um pesadelo, tanto que a marca demorou eras pra fazer um outro. Em 2016, a Samsung lançou esse celular que na época era considerado incrível. Eu usando um S3 Mini e eles lançando esse Note 7. Aí eu achava top de linha. Foi considerado um dos maiores lançamentos do ano, junto com o iPhone. Até me esqueci qual era o iPhone da época, mas enfim, não durou muito tempo nas prateleiras nem com os consumidores. Olha! Porque do nada começava a explodir o negócio. Crê em Deus Pai, mano. Imagina, você tá usando o telefone, explode na sua mão. Muitas pessoas começaram a reclamar e querer a sua indenização por causa disso. E assim a Samsung fez um pronunciamento e explicou pra gente que era uma falha crônica no design da bateria que fazia o celular superaquecer, pegar fogo e explodir do nada. Essa situação foi tão doida, mas tão doida, que eles tiveram que fazer recal. Aéreas do mundo inteiro e baniram o celular. Proibiam os passageiros de entrar no avião com esse celular. Imagina, você ia fazer um voo, você tá usando esse celular. Tá doido? E, meu parça? Você tá usando Samsung? O pobre tinha suas vantagens, né? No final, a Samsung, lógico, suspendeu as vendas globalmente, teve que fazer um recall dos produtos, teve que devolver dinheiro pra um monte de gente, mas foi um prejuízo de bilhões pra dona Samsung. Acho que é por isso que hoje em dia, quando você compra um celular, não botam mais o carregador, porque quando eu comprei o meu A55, não veio o carregador, não veio nem fone, tá explicado agora. E claro, o modelo foi descontinuado
descontinuado permanentemente. Se você já teve um, comente aqui. Se você conhece um caso que explodiu Nunca. o celular do nada da Ainda pessoa, bem, você tá comenta louco? também, porque esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Adeus, Esse tema de proibições amigo. que aconteceram no Brasil, com produtos que a gente já teve contato alguma vez, né? Lembrando que eu já tenho vídeos assim relacionados ao Brasil que estão nessa playlist, onde eu falo de polêmicas nostálgicas. Tem um vídeo recente do canal falando da proibição do Counter-Strike no Brasil. Se você não sabia Proibição do desse caso, vai ficar Counter-Strike? sabendo agora porque o vídeo tá aqui aparecendo pra vocês. Se você se lembra de mais algum caso, comente aqui. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Suco, tchau.